Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus fortaleça os nossos bons sentimentos, trazendo a paz e o amparo que nós tanto necessitamos. E vamos assim fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações e vamos agradecendo do fundo dos nossos corações por todo o carinho e todo o amparo de nosso anjo guardião, este companheiro que sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo em nossa caminhada. Vamos agradecendo a Maria, Mãe de Jesus, sentindo que essa mãe nos protege, nos recebe em seu colo maternal, fortalecendo e nos amparando em todas as nossas dificuldades. E nós vamos sentindo a doce presença de Jesus e vamos agradecendo ao Mestre Jesus pelo seu imenso amor, pelo seu Evangelho bendito, que tanta diferença faz em nossas vidas. Agradecendo a Jesus por tudo que faz, por tudo que já fez por cada um de nós. E neste sentimento de muita paz e de serenidade que vai envolvendo os nossos corações, nós vamos pedindo a Jesus que leve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas. E a Deus, nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Nós agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E te entregamos ainda, Pai, a prece que seu Filho tão amado nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendermos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. O tema para nossa reflexão de hoje é casamento, que é a união entre dois seres. Nos últimos 3 anos, pelo fato de muitos de nós trabalharmos a partir dos nossos lares e não podermos sair, estivemos num convívio maior em nossos lares, com nossos familiares e nossos companheiros. Antes, com várias atividades que cada um desempenhava, o tempo de convívio no lar era menor e ainda assim já se contavam alguns conflitos. Observando nossa relação, reflitamos: será que os conflitos diminuíram? Os conflitos se dão apenas pelo fato de passarmos mais tempo juntos ou por atitudes que não procuramos observar em nós mesmos para tentar melhorarmos? O casamento é uma relação que naturalmente, por ter dois seres individuais, ou seja, cada um com suas próprias características, geram ideias e necessidades diferentes, que muitas vezes geram atritos e que, se não tivermos cuidados, se agravam cada dia mais. Nós devemos considerar que o convívio não é algo fácil, porque pelo simples fato que a maioria de nós sequer nos conhecemos. Para a gente compreender essa questão, basta observar quantas vezes somos surpreendidos por nossas reações
quando somos submetidos ao estresse ou emoção mais forte. E aí, se eu não me conheço, como pretendo conhecer o outro dentro da sua individualidade? Quantas coisas acontecem num dia que para um é sem importância e para o outro é doloroso? Vamos ver alguns exemplos. Às vezes, um deixa uma toalha molhada em cima da cama. Para aquele que coloca, ele nem percebe, ele ou ela nem percebe. Mas para o outro é motivo de muita briga. Um jornal que não foi dobrado corretamente, para quem não dobrou, não é pouco caso ou abuso. Para outra pessoa, pode ser o fim da relação. E assim sucessivas coisas, aparentemente simples, causam um dano, às vezes irreparável. Outro ponto que dificulta muito a relação entre o casal é quando transferimos para o outro toda a responsabilidade do fracasso de nosso convívio, cada frustração, ou quando colocamos nossa felicidade nas mãos do outro, ou ainda criamos uma dependência excessiva que algumas vezes se torna doentia, sufocando a outra pessoa. O ciúme que aprisiona a outra pessoa, tirando dela o direito de viver, de sentir, de se manifestar. Às vezes, a pessoa espera o dia inteiro para mostrar algo novo. Aquela é a coisa mais importante para ela, dividir aquele feito, e simplesmente é ignorado. Esses são apenas alguns dos pontos que observamos e que constatamos dificultar o convívio no lar. Estejamos atentos que nesses impasses, muitas vezes, ninguém quer perder. Será que já observamos alguma dessas atitudes em nós? Alguém poderá se questionar: já que são tantas as dificuldades para a gente se relacionar, não será melhor viver sozinho? A questão 695 do Livro dos Espíritos nos ensina que a união entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Daí podemos entender que o casamento pode ser uma porta para grandes conquistas junto à humanidade. É ele o veículo para a continuação dos povos. É o crescei e multiplicai-vos. E ainda, se olharmos profundamente para nossas relações, vemos que temos a oportunidade de evoluirmos em sentimentos, em atitudes, auxiliando para que a base dessa sociedade seja firme. Ou seja, a família criada a partir desta união levará adiante os valores morais desenvolvidos no lar. Então, se a união entre dois seres é tão importante para o desenvolvimento da vida neste planeta, tanto no sentido material quanto no desenvolvimento pessoal, considerando também que muitos casamentos ou uniões dão certo e os casais são felizes e que muitos de nós encontramos tantas dificuldades para conviver com o outro, reflitamos mais um pouco. Qual será o segredo dos casamentos duradouros? Casais que convivem há anos falam de paciência, renúncia, compreensão. Em verdade, cada um tem sua fórmula especial. Gostaria de ler algumas anotações de um escritor que nos convida a pensar sobre algumas atitudes muito positivas. Convido a todos a observar carinhosamente cada frase. Ele afirma que um bom casamento deve ser criado. No casamento, as pequenas coisas são as grandes coisas. É jamais ser muito velho para dar-se as mãos, diz ele.
É lembrar de dizer te amo, pelo menos uma vez ao dia. É nunca ir dormir zangado. É ter valores e objetivos comuns. É estar unidos ao enfrentar o mundo. É formar um círculo de amor que una toda a família. É proferir elogios e ter capacidade para perdoar e esquecer. É proporcionar uma atmosfera onde cada qual possa crescer na busca recíproca do belo e do bom e do bem. É não só casar-se com a pessoa certa, é ser o companheiro perfeito. E para ser o companheiro perfeito, é preciso ter bom humor e otimismo, ser natural e saber agir com tato. É saber escutar com atenção, sem interromper a cada instante. É mostrar admiração e confiança, interessando-se pelos problemas e atividades do outro, o que o atormenta, o que o deixa feliz, por que está de senho carregado. É ser discreto, sabendo o momento de deixar o companheiro a sós, para que coloque em ordem seus pensamentos. É distribuir carinho e compreensão, combinando amor e poesia, sem esquecer galanteios e cortesias. É ter sabedoria para reprisar os momentos do namoro, aqueles momentos mágicos em que a orquestra do mundo parecia tocar somente para os dois. É ser o apoio diante dos demais. É ter cuidado no linguajar, que as respostas sejam firmes, mas leais. É ter atenção além do trivial e conseguir descobrir quando um se tiver esmerado na apresentação para o outro. Um novo corte de cabelo, uma vestimenta diferente, detalhes pequenos, mas importantes. É saber dar atenção para a família do outro, pois que sempre que se unir o casal, as duas famílias formam uma unidade. É cultivar o desejo constante de superação. É responder dignamente e de forma justa por todos os atos. É não permitir que falte gratidão por tudo que um significa na vida do outro. Interessante essas anotações, pois elas nos convidam a ter uma ação direta e nos colocar ativo. Deixarmos de esperar a mudança acontecer sozinha ou por parte do outro. Muitos passam uma vida inteira culpando o outro sem ao menos ter tentado fazer a diferença. Entra numa zona de conforto ao afirmar que não adianta, não tem solução. Quando o autor nos fala que um bom casamento deve ser criado, devemos considerar que é uma construção para todos os dias. Nós deveremos vencer os obstáculos. Contudo, não podemos deixar de lado que somos seres, que também temos nossas necessidades, preferências. Não podemos simplesmente nos anular, e sim aprender a unir nossas realidades, buscando sempre o equilíbrio e o respeito. Em algumas situações, eu vou ter que abrir mão. Em outras, vou ter que buscar uma forma carinhosa de mostrar o que eu preciso, sem imposições ou abusos. Outro ponto importante é procurar despertar a atenção, a sensibilidade, enxergar o outro, ouvir, estar atento, respeitar quando o outro quiser calar. Que, aliás, quando o outro quer ficar quieto, não deve ser considerado sinônimo de traição. Lembremos que ele é um ser com necessidades, complexo como nós outros. Aguardemos. Todo este cuidado, respeito, carinho e atenção estão contidos nos ensinamentos do Cristo.
que nos convida a viver uma vida em paz quando nos fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles os façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A pessoa que convive conosco é por quem devemos começar a dedicar a prática desta máxima do Cristo. O casamento, muitas vezes, é uma das primeiras oportunidades que a pessoa tem de amar alguém que não é do seu sangue. Até então, ela experimentou o amor de amigo, amor de filho, e agora terá a oportunidade de desenvolver o amor pelo marido ou esposa. E a partir daí, muitas vezes, vai ainda desenvolver o amor maternal, paternal. O amor haverá de se aperfeiçoar em todos os sentidos, começando no lar e chegando à humanidade terrena. Talvez seja fácil dizer que ama alguém de fora, que não faz parte do nosso círculo familiar, ter respeito, carinho e atenção, pelo simples fato de não conviver. Muitas vezes não existem divergências, ou seja, não existem atritos. A pessoa de fora não vai necessariamente precisar do seu perdão, do seu esquecimento. É dentro do lar que somos convidados a praticar essas virtudes com intensidade, dia após dia. Não esmoreçamos diante dos problemas que possam aparecer. Eles fazem parte da nossa educação para evoluirmos. Nada se perde nas vistas dos espíritos e na criação de Deus. À medida que vamos equilibrando nossos sentimentos e atitudes, o amor vai se tornando mais intenso e a convivência se torna melhor, com maior leveza. Esse amor que é cultivado através da nossa dedicação, do amadurecimento, lucidez, não tende a acabar-se. À medida que nos esforçamos, vamos conhecendo de pouco a pouco o outro, porque passamos a nos observar e observar a relação como um todo. Esse amor tende a aumentar cada dia mais. O equilíbrio do amor promove a prática da justiça, da bondade, da cooperação, do senso de dever cumprido, da afetividade. Allan Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Diante essa fala de Kardec, que possamos fazer um compromisso pessoal. Aqueles que se encontrem solteiros, que observem bem os sentimentos que os envolvem antes de casar, buscando uma união pelos laços da alma. Que a busca não seja mais por um companheiro ideal nos moldes materiais, mas que a busca seja por aquele a quem eu buscarei caminhar lado a lado, para que juntos possamos formar uma família e que essa família venha a ser abençoada. Aos casados, que possam lembrar que um dia uma virtude dessa pessoa que está ao seu lado te chamou a atenção. Resgate essa admiração. Comece por ela. Procure novas virtudes. Você vai encontrar. E recomece a cada dia aprendendo a amar novamente, para que esse amor se estenda à sua família. E que a cada dia possamos pensar: o que posso fazer hoje para melhorar essa relação? E que Jesus continue nos amparando e fortalecendo as nossas relações. Que assim seja. E assim, mais uma vez, nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo aos amigos espirituais pela oportunidade bendita que tivemos
E vamos ainda retirando de nós o que há de melhor, os nossos sentimentos de amor, e vamos vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do universo. Vibrando muito amor pelo planeta Terra, vibrando muito amor por todos aqueles países que passam por maiores dificuldades. Em especial, nós vamos vibrando pela Rússia, pela Ucrânia, envolvendo os governantes destes países em sentimentos de muito amor. Nós vamos vibrando por todos os lares deste planeta e, em especial, nós vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares e vamos vibrando pelas nossas relações conjugais. Que sejamos envolvidos em muito amor. Vamos vibrando em intenso amor pelo nosso convívio familiar. Vamos vibrando por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual. E vamos deixando vibrações de amor em aberto para que a espiritualidade amiga possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E assim nós vamos dando graças a Deus e que assim seja.